Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras. Palmeiras que na próxima rodada vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, segunda-feira que vem, no dia 4 de novembro. Palmeiras que na última rodada empatou com Fortaleza 2-2, mas só depende dele no Campeonato Brasileiro, está a apenas 3 pontos do Botafogo, sendo que o Palmeiras tem um confronto direto, confronto que vai acontecer no Allianz Parque. Antes de soltar o debate falando do Verdão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ali nas costas do jogador. Lance onde o árbitro não tem critério, porque esse mesmo árbitro contra Flamengo e Palmeiras, um empurrão na Arrascaeta, ele não marcou falta. Ramon Abate-Abel, né? E nesse lance ele marcou pelo um leve contato nas costas do jogador do Palmeiras e não teve a revisão do VAR. Mas vou falar direitinho depois com você. Mas enfim, o Estevão fez 1-0, o Hércules empatou. O Veiga fez 1-0. O Veiga fez 1-0, o Hércules empatou, aí o Estevão, em outro pênalti, fez 2-1. O Estevão encostou na artilharia do campeonato. Isso. Ele e o Pedro têm 11 gols. E o Fortaleza empatou com o Moisés, o jogo terminou 2-2. 2-2 o jogo entre... Aí é o segundo pênalti. Esse é o segundo pênalti. Esse é estranho. Foi pênalti? Então, na minha opinião, esse foi pênalti, porque o Pikachu, não, ele vira o corpo. Pelas orientações que são passadas pela arbitragem, sempre quando tem um espaço entre o rosto e o corpo, ele estaria ampliando o espaço corporal por virar o corpo. Como é que é, por exemplo, eu tô aqui. Se eu estou de frente... Aqui, eu tô assim, tá certo? Isso. A hora que eu faço assim, eu não... Você está aumentando o seu corpo, né, para frente. Então, se você faz assim, você está, de fato, se defendendo. E não foi o que ele fez, ele virou assim. Então, ele ficaria maior. Então, se eu tô aqui e ela bate aqui, tá bom. Tá bom. Se eu tô aqui, tá bom. Sim. Mas se eu fizer assim, é pênalti. Isso. Então você que nem bailarino, né? Que bailarino faz fazer assim o teste com e faz assim. Tanto que o único áudio que divulgaram em relação a Eu não isso... achei pênalti, não. Eu achei que ele tentou encolher o braço. O cara lembrar que tem que fazer Se ele estivesse assim, mais próximo do rosto... É porque ali, a questão ali, assim, A velocidade do nós lance. que jogamos, a reação do cara qual que é? Vem a bola, é você fazer assim. Então não dá tempo, parece que você tá ampliando. Ai, que louco, cara. Tem medo de tomar bolada? Hadug, ó, Hadug, hein? dá licença. Mas não No faz Brasil assim. se marca a muito. sensação que deu é que ele tava fazendo assim, ó. Que ele tentou puxar o braço. Mas enfim, o fato é que o Ramon Abate-Abel, o árbitro de vídeo que era o Rodrigo Pablo Guarizo... Ramon. Esse era o Pablo Ramon. Pablo Ramon não era do outro? Não, o do outro, Tem o certeza? Guarizo, era do Vitória Fluminense. Junto com... Segura? Segura. Bom, Com o Flávio Rodrigues de Souza. e o Zé Cláudio, estava onde? Também foi. estava no Vitória Fluminense. Estava sendo assistido, né? Também foi. E o do Flamengo, o Braulio e o Diogo Pombo também foram. Foram 7 afastados desses 3 jogos. Que então me passaram errado aqui. Me passaram que foi Palmeiras e Fortaleza, Ramon Abate-Abel e Pablo Ramon. Os dois. Aí teve Vitória e Fluminense, aí foi o Flávio de Souza, o Rodrigo Guarizo e o Zé Cláudio. Isso. E o Flávio Rodrigues de Souza foi afastado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro no jogo do Vasco e Grêmio. Entendi. E voltou a ser afastado. Isso, que eles são todos do quadro da FIFA. Então, 7 árbitros do quadro da FIFA sendo afastados é porque algo realmente não está bom. E Flamengo e Juventude, o Braulio Machado e o Diego Lopes. Diego Pombo, Os dois, os três, todos erraram, então. Sobrou alguém? Não em todos os lances, mas, por exemplo, nesse jogo tivemos uma expulsão. Deveria ter sido expulso o Martínez por uma agressão no Richard Rios, e o VAR também não se manifestou e nem o Ramon Abate. E o que você acha de afastar? Então, eu acho assim, o momento que você precisa afastar 7 árbitros é porque a comissão de arbitragem também não está trabalhando bem, né? São 7 árbitros do quadro da FIFA, sendo que a FIFA tem 10 árbitros. Então, quer dizer, os melhores árbitros da CBF não estão servindo, é porque o treinamento deles não está bom. O que me deixou... Vai ter jogo por WO sem árbitro. Não, o que me E eles são deixou punidos mais nessa assim... rodada que não tem rodada, né? Ramon Abate-Abel, Flávio Rodrigues de Souza, Braulio da Silva Machado são árbitros escalados nos principais jogos do campeonato. Junto com o Anderson Daronco. Final da Olimpíadas, né? Junto com o Anderson Daronco, junto com Rafael Claus, Rafael que apitou Claus, hoje. agora o
o Wilton Pereira Por Sampaio. exemplo, opção para apitar a final da Copa do Brasil. Rafael Claus, o Wilton, que não é criticado pelo Atlético Mineiro, provavelmente não vai, e o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Temos duas opções. Mas o clube também não pode ficar escolhendo... Não, é porque os 7 árbitros da FIFA estão afastados. De não ser do Rio nem de Minas. O meu problema é que, assim, quando eu vejo a lista dos suspensos, eu estou vendo árbitros prestigiados em escala e que eu só vejo dando problema. Esse é que é o ponto. Entendeu? Mas eu acho que essa precisa também olhar para ela, né? Entender o porquê que está acontecendo tantos erros. Eu acho que quem comanda a arbitragem também precisa de um senso crítico. E, teoricamente, podem somar, em grau de dificuldade, você chega na 36ª rodada para a final do campeonato. Ou o Palmeiras encosta, ou o Botafogo pode ser campeão. Dependendo dos resultados. Ficou muito ruim para o Palmeiras. O Abel até saiu brigando com o jogador. Brigando não. Criticando o jogador, poder de decisão. Até a outra rodada, e nesse Arena eu falei segunda-feira passada, que eu achava que o Palmeiras passava o Botafogo e tinha mais chance de ser campeão. Agora eu volto atrás. Eu acho que agora tem mais chance do Botafogo, mesmo com a jornada dupla. Vamos lá. Quem tem mais chance de ser campeão hoje? Botafogo. Não é só por pontuação, porque por pontuação é óbvio, né? Não, pelo jogo. Pelo jogo. A minha classificação não mudou desde a última vez. É Botafogo, a minha mudou. Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Meu voto mudou. Botafogo. Ficou muito... Palmeiras ainda? Ele é do contra. O Botafogo tem errado menos. Inclusive, esse jogo contra o Bragantino é um exemplo. O Palmeiras empatou 0-0 e o Botafogo ganhou. Botafogo e Vasco, Corinthians e Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Agora tem um recado aqui para você. Nos dias 8 e 9 de novembro, tá pertinho, a gente já está hoje dia 28, né? Daqui a pouco... Continua praticamente na mesma. Sim. Porque enquanto tiver 3 pontos, que é o que vale um confronto direto, o Palmeiras está na briga, né? Agora, se aumentar de 3 pontos, que um confronto direto não consiga recuperar, ok. Nos números frios, mas os números às vezes mentem, Fernando Praz. Essa era a rodada, a gente também falou isso na segunda-feira da semana passada, o senhor estava aqui, em que o Palmeiras jogaria em casa e o Botafogo fora. Na próxima rodada, o Palmeiras sai para pegar o Corinthians, ainda necessitando de pontos, e o Botafogo faz um clássico contra o Vasco, é verdade também, só que no Newton Santos. Em princípio, em tese, é uma chance do Botafogo abrir essa diferença. E aí, mais que 3, faltariam 6 rodadas, vão faltar 6 rodadas, aí o bicho pode pegar. A gente já viu muita coisa. Mas assim, eu concordo. Na rodada passada, teoricamente, na rodada anterior, quem tinha mais chance era o Botafogo, né? Criciúma em casa. Sim. E o Palmeiras pegava o Juventude fora. E o Botafogo empatou e o Palmeiras ganhou. Agora, nessa rodada, quem tinha, na minha opinião, apesar do Fortaleza ser hoje muito melhor time que o Red Bull, mas pela situação do Red Bull era o Botafogo. E aconteceu o contrário. Então, assim, cara, o futebol é difícil de se prever alguma coisa, né? O Palmeiras, logo depois, eu vi muita gente falando que a parada dos jogos, o espaço para treinar fez o Palmeiras perder rendimento. Eu não concordo, porque se for pegar o começo... o Fortaleza ficou o mesmo tempo sem jogar. Não, e o Palmeiras pegou... Assim, a gente analisa... Todo mundo. A gente pega a perspectiva que a gente quer analisar, né? A gente pega o recorte que nos favorece. O Palmeiras parou, ele ganhou de 5 do Criciúma, acho. Ganhou de 2 do Atlético Paranaense fora, ganhou de 5 do Cuiabá, ganhou do Juventude e agora empatou com o Bragantino, nesse meio tempo empatou com o Fortaleza. Eu acho que normal. O que tá diferente é o Palmeiras tomando 3 gols contra o Juventude e 2 gols contra o Fortaleza. Sim. 5. E outra marca do Palmeiras, além de vez em quando, nos outros campeonatos, mesmo não jogando tão bem, conseguir os 3 pontos, o Palmeiras sempre foi assim, fez 1-0, acabou o jogo. Dessa vez, por 2 vezes esteve na frente do Fortaleza e acabou cedendo o resultado. Teve algumas situações no campeonato passado também que o Palmeiras ficou 4 jogos sem vencer. Então, assim, isso acontece na competição, né? Mas ano passado aconteceu, só que aí muito mais por culpa do Botafogo, o Palmeiras conseguiu recuperar, né? Só que esse ano o Botafogo, na minha visão, é um time muito mais maduro e com muita mais qualidade. E assim, se chegar no confronto direto... O ideal do Botafogo é chegar no confronto direto contra o Palmeiras, que é no Allianz, faltando na 36ª rodada, com 4 pontos ou mais de vantagem. Esse fim de semana, a pressão fica muito grande para ele. Esse fim de semana vai... O peso do Palmeiras... Elia, mas o Fortaleza é o 3º colocado. Elia, o Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda, sim.
Ah, Elia, se você quer ser campeão diante de um Botafogo muito qualificado, você não pode deixar 2 pontos pelo caminho jogando contra o Fortaleza, que tem 1/5 do seu orçamento e dentro da sua casa, que é o Allianz Parque. É ou não é? Na teoria mas na prática não tem sido, Elia, porque Botafogo e Palmeiras têm trocado esses pontos, né? A diferença entre eles oscila entre 3 e 1 pontos, entre 3 pontos e 1 ponto. Com o empate do Botafogo contra o Criciúma, com o empate do Palmeiras com o Red Bull Bragantino. Eu já achei que tropeços como esse seriam definitivos. Agora eu já não sou capaz de cravar, não. É óbvio que era pro Palmeiras ter feito 3 pontos. Era a minha aposta para esse jogo. Especialmente por conta da marcação de 2 pênaltis bem discutíveis. Tanto o primeiro quanto o segundo. Não, o segundo não. O segundo pênalti, claro, o jogador faz isso e o jogador não é goleiro para fazer assim com a mão. Faz isso então, mesmo? Você achou ele? Faz assim, claramente. Eu achei que ele estava protegendo o rosto. O primeiro é bem... Não. Você pode proteger o rosto aqui. Agora aqui você está impedindo a passagem da bola. Você não é goleiro. Quem faz assim com a mão é goleiro. Então, segundo pênalti, claro. O primeiro, acho duvidoso. Interessante também destacar que é inacreditável que esse menino Estevão, com 17 anos, seja não só o protagonista do time do Palmeiras. Do Campeonato Brasileiro. Aqui, ele é protagonista do Campeonato Brasileiro, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro e me parece ser protagonista único do Palmeiras. Cadê os outros? É proibido você ser protagonista desse Palmeiras, mesmo sendo Rafael Veiga, mesmo sendo Dudu, mesmo sendo Rony, mesmo sendo Gustavo Gomes? Ótimo ponto, Elias. Você foi bem nessa. Parabéns. Bom, mas como poucas vezes eu te vi indo bem nesse programa. Assim, Elias, desde a reta final da Libertadores pro Palmeiras, eu já via o Estevão chamando a responsabilidade de outros veteranos, cujos salários são bem maiores, se acomodando com essa situação. Não, deixa o menino resolver pra gente. E aí chama demais a atenção alguém com 17 anos de idade, na sua primeira temporada, de fato, ele estreia no ano passado, mas faz um jogo no Campeonato Brasileiro. Então, na primeira temporada, de fato, esse menino chamando a responsabilidade, colocando a bola debaixo do braço. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com os mesmos 11 gols do Pedro, machucado no Flamengo, e é o maior garçom da competição com 8 passes para gol. Deixa eu até aproveitar e dar uma informação exclusiva sobre os bônus que o Palmeiras terá direito em relação ao Estevão no Chelsea. Ao contrário do Endrick, em que o Palmeiras recebia dinheiro com a participação do Endrick por aqui, os bônus do Estevão estão todos atrelados à performance dele no Chelsea. São 18 milhões de euros que serão pagos a cada 20 partidas. Então, a cada 20 jogos do Estevão por lá, o Palmeiras embolsa 5 milhões de euros. Então, 20 jogos, 5 milhões, 40... Basta jogar, não precisa fazer gol nem dar assistência. Nem gol, nem assistência. E basta qualquer minuto. Ele entrou faltando 1 minuto, contabiliza como uma partida. 20 gols, 5 milhões. 40 gols, 20 jogos, 5 milhões de euros. 40 jogos, 10 milhões de euros. 60 jogos, 15 milhões de euros. E aí, o complemento se dá com mais 10 jogos, tá? Para totalizar mais 3 milhões de euros ou 18 milhões de euros na conta total por 70 de gols partidas. Ou assistências. Independe de gols ou assistência. Foi a forma que o Palmeiras encontrou com o Chelsea. A operação foi fechada em 45 milhões de euros fixos e mais 18 milhões de euros em bônus. Tem só mais 2 milhões de euros que fogem dessa regra e que estão atreladas a um prêmio chamado Golden Boy. Esse prêmio foi criado por um jornal italiano, Tutto Sport, e premia o melhor jogador em atividade na Europa até 21 anos. O Estevão vai aos 18. Então ele vai ter 3 temporadas para ganhar esse prêmio. Se for também levar mais 2. Mais 2 milhões de euros. Então essa é a conta total para o palmeirense saber, informação exclusiva que a gente traz para você. Muito bem, Abel Ferreira, fala para você. É claro que nós esperamos de todos os jogadores mais. Claro que o Filipe deveria ter chegado ao final do jogo. Eu já lhe disse isso, ele tem que ser... Ele não pode só jogar bem. Ele tem que arriscar o cruzamento, ele tem que arriscar o remate, mesmo que falhe. Eu estou farto de lhe dizer isso. O jogador tem que... Não, passa e dribla e passa. Não, tem que ir para cima. Tem que ir para cima e perder a primeira, como faz o Estevão, e vai a seguir. Qual é o jogador que mais chuta na nossa equipa? Sabem quem é? Estevão. E é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso é que eu venho aqui que lhe pagam o que pagam por ele. E é esta coragem, esta audácia que temos que ter em todos os jogos.
Não me diga, mas é fácil ter a qualidade do... Você tem o Estevão em cada esquina aí, qualquer jogador aí, você pega um jogador do Cuiabá do ataque, ele tem que ter audácia, só que ele vai tentar 20 vezes e vai perder 21 vezes a bola. Não estou dizendo que seja um atacante do Cuiabá, estou dizendo que na média é isso que vai acontecer com jogadores que não tenham a qualidade do Estevão. Na tela para você o desempenho do Felipe Anderson, 18 jogos, 2 gols, 2 assistências. Abaixo da crítica. Abaixo da crítica, abaixo do que eu esperava. Vamos usar como comparação o Almada, que foi comprado pelo Botafogo mais ou menos na mesma época em que o Felipe Anderson assina com o Palmeiras. O Felipe Anderson tem um currículo maior do que o Almada. O Almada parece jogar no Botafogo há 20 anos. É absolutamente decisivo, encaixado no time. A gente pode citar o Igor Jesus também. Outra adaptação extremamente rápida. O Felipe Anderson não conseguiu. E aí, em cima dessa história que o Abel falou e que o Elia cornetou aqui, a gente pode citar o Lázaro, que pertencia ao Flamengo, foi vendido para o Almeria por um caminhão de dinheiro, não conseguiu performar por lá e foi emprestado ao Palmeiras. O Verdão tem, a partir de dezembro, a possibilidade de extensão do contrato de empréstimo por mais 6 meses por 500 mil euros. Hoje o Palmeiras está decidido a devolvê-lo. Mesmo podendo ficar com ele por mais 6 meses, gastando apenas 500 mil euros. Porque ele não consegue se firmar nesse elenco do Palmeiras. Não basta ter disposição e audácia. É preciso ter muita qualidade, muito recurso. E quem está sobrando em relação a isso é o Estevão. Então tá aí, pessoal, foi o debate falando do Palmeiras. Palmeiras que empatou na última partida contra o Fortaleza. Próximo confronto contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.